Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 17 de setembro e no resumido número 281, olho no golpe, não confie na IA, proibido desmentir, o seu carro te ouve, OnlyFans bilionário e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Na edição da semana passada da newsletter O Futuro Explicado, que é a newsletter do Resumido, eu escrevi sobre como a cultura contemporânea está sendo moldada por plataformas como TikTok e Instagram, que incentivam o consumo e principalmente a produção de conteúdo rápido e superficial. Nessa overdose de dopamina gerada por estímulos curtos, a arte e a informação vão perdendo espaço para o entretenimento raso, para a pura distração, e o usuário viciado nessa dinâmica busca mais desse tipo de conteúdo, o que estimula a produção de mais coisas assim, gerando mais consumo num ciclo interminável de porcaria. A profundidade e o significado são sacrificados em nome do volume, da velocidade, prejudicando a qualidade do que se produz e do que se consome. A cultura vira algo descartável e o único objetivo é turbinar o modelo de negócios das plataformas. Se você quiser saber mais sobre esse assunto e não quiser perder as próximas edições, inscreva-se para receber o Futuro Explicado diretamente no seu inbox. É só visitar resumido.cc/newsletter. Lá vem o golpe! Vamos de cultura digital e como o nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Olha o golpe aí, gente! Nunca foi tão fácil levar um golpe online. Uma reportagem da 404 Media falou de uma nova modalidade de extorsão que está na moda nos Estados Unidos. É bem simples. Um bandido envia um e-mail para a vítima com uma foto da fachada do local onde a pessoa mora, diz que está em posse dos dados sensíveis dessa pessoa, incluindo coisas embaraçosas que a pessoa faz online, e pede dinheiro, normalmente em criptomoedas, para não espalhar os dados para os seus familiares e amigos. Como a vítima é chamada pelo nome, vê uma foto da fachada da própria casa, ela acaba ficando assustada e mais propensa a ceder aos pedidos do ladrão. Só que a coisa é bem mais simples do que parece. Os golpistas compram esses dados disponíveis de alguns dos muitos vazamentos que acontecem por aí, e esses dados normalmente incluem coisas básicas, como o nome, o e-mail, no caso aqui do Brasil, CPF, e só com essas informações já é bem fácil conseguir o endereço de uma pessoa, e isso quando esse dado já não está incluído no vazamento. Com isso, é moleza encontrar o endereço no Google Maps para gerar a foto da fachada da casa da vítima e começar a extorsão. Ah, mas como o bandido consegue as informações constrangedoras da vítima? Você pode estar se perguntando. E a verdade é que não conseguem. O golpe é puro terrorismo, é baseado em engenharia social. A paranoia está na cabeça da vítima, porque todo mundo visita alguma página ou tem alguma interação online que não gostaria que ninguém mais soubesse. Pode ser uma conversa com alguém, pode ser uma pesquisa sobre algum tema sensível, pode ser uma busca por um novo emprego. A vítima já pensa no pior cenário e acaba cedendo sem nem questionar muito. Se você ouve essa história e pensa logo que jamais cairia num golpe como esse, imagine que muitas das vítimas desses ataques são pessoas comuns, sem muita prática no uso da internet de maneira mais profunda, o que acaba tornando essas pessoas muito mais vulneráveis. É, no mínimo, assustador ser ameaçado por alguém que sabe seu nome, seu e-mail, onde você mora. E aqui no Brasil, os números de golpes são altíssimos. O estelionato digital cresceu 8% em 2023, impulsionado pela popularização de meios de pagamento como o Pix, que tornou tudo mais fácil, né? Os brasileiros já perderam cerca de 3 bilhões de reais só no último ano em golpes online. É uma indústria muito lucrativa. O aumento foi mais alto no estado de São Paulo, que teve uma subida de 22%, o maior índice do país. Segundo o Anuário de Segurança Pública, essa alta está relacionada tanto à adoção generalizada de aplicativos de banco, quanto à inclusão desse tipo de crime no Código Penal, que tipificou o crime de fraude eletrônica em 2021 e ajudou a dar mais visibilidade para esse problema.
O cenário fica ainda pior quando você pensa que o Brasil é o sexto país com mais vazamentos de dados no mundo. Cerca de 10% da população brasileira teve seus dados vazados só em 2021. Apesar do aumento dos crimes de estelionato, ainda não há uma legislação específica para proteger o indivíduo ou responsabilizar a instituição financeira, o que torna esse tipo de crime um terreno fértil para os golpistas. O que é importante ter em mente é que, além de ficar atento para não levar golpe, tem que ficar esperto para não cair numa ameaça que nem existe, porque tá fácil demais criar qualquer história convincente com todos os nossos dados que estão disponíveis a um clique por aí. O Instagram, que sempre foi um espaço em que as pessoas escolhem cuidadosamente o que publicar e como se exibir, agora está vendo uma onda de photodumps, que é o ato de compartilhar várias fotos aparentemente aleatórias, sem muitas preocupações estéticas, numa única postagem. A prática foi popularizada por celebridades e ganharam tração agora que a plataforma liberou publicar até 20 imagens no mesmo post. Mas é aquilo, né? O Instagram sendo o Instagram, até a estética despretensiosa é bem calculada. Mas quem acha que isso é uma volta às origens do Instagram está enganado. Na revista New Yorker, especialistas falam que, em vez de um retorno à autenticidade, essa tendência reforça a lógica do engajamento em excesso, impulsionada pelo algoritmo do Instagram, que agora favorece as publicações volumosas no lugar de conteúdo mais modesto. Ou seja, segue todo mundo obedecendo ao algoritmo. O ucraniano naturalizado americano Leonid Radvinsky é o bilionário por trás do OnlyFans. Ele recebeu mais de $1 bilhão em dividendos nos últimos 3 anos. A plataforma, que tem sede em Londres e cresceu exponencialmente durante a pandemia, registrou lucro de $485 milhões e aumentou a sua receita para $1 bilhão e 300 milhões. O bilionário agora tenta diversificar a sua base de criadores para além do conteúdo adulto, pelo qual acabou ficando conhecido. Com esse ritmo de crescimento e esse potencial de gerar receita, principalmente pelo formato de compartilhamento de receita, não vai ser surpresa se realmente o OnlyFans furar a bolha. Motoristas de Uber no Quênia estão desobedecendo as regras da plataforma ao cobrar tarifas mais altas do que as indicadas no aplicativo. Isso é parte de um movimento liderado pelo Sindicato de Motoristas para combater a baixa remuneração do aplicativo. De acordo com a Rest of Road, com o aumento dos custos de combustível e a falta de ajustes nas tarifas pela Uber, os motoristas em Nairobi e também em outras cidades organizam protestos e também adotaram métodos alternativos de pagamento. A Uber declarou que reduziu a sua comissão de 25% para 18% em 2022, após os protestos, só que os motoristas continuam insatisfeitos com o impacto da alta dos combustíveis, que dobraram de preço desde a chegada do Uber ao país em 2015 e não foi levado em consideração. A Ford registrou uma patente para uma tecnologia que escuta conversas dentro dos veículos e utiliza dados de localização para personalizar anúncios aos motoristas. A proposta, que não inclui detalhes sobre como os dados seriam protegidos, gerou preocupações nos especialistas com relação à invasão de privacidade. A Ford declarou que a apresentação de patentes faz parte do desenvolvimento de um portfólio robusto de propriedade intelectual e que não necessariamente significa que isso está nos planos de produtos da empresa. Mas não é o que parece, de acordo com outra notícia, e também não parece ser exclusividade da Ford a coleta desse tipo de dado. O relatório Privacy Not Included, ou Privacidade Não Incluída, realizado pela Mozilla, revelou que veículos modernos são uma ameaça à privacidade dos motoristas, com todas as 25 marcas analisadas coletando mais dados do que o necessário e 84% delas compartilhando ou vendendo essas informações a terceiros. Os carros coletam muitas informações pessoais, desde os dados de localização, obviamente, até informações sensíveis, como saúde, até hábitos sexuais, características genéticas. Grande parte dessa coleta é realizada por meio de sensores, microfones e câmeras embutidos nos veículos, sem o devido controle ou até o consentimento claro dos usuários. Ou alguém sabia desse tipo de equipamento instalado nos carros? 92% das montadoras oferecem pouco controle sobre esses dados, o que nos deixa vulneráveis a violações de privacidade e de segurança.
Pesquisadores da Universidade Johns Hopkins, da Universidade de Virgínia, da Universidade de Nova York e da Fundação Getúlio Vargas, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, do Instituto Ler Mais e da Escribo, conduziram um estudo para avaliar a fluência de leitura de alunos brasileiros do 2º ao 5º ano. A conclusão é que os alunos brasileiros, especialmente os de escolas públicas, leem muito devagar e chegam ao 4º ou 5º ano do ensino fundamental sem conseguir ler com compreensão adequada. A pandemia e o uso excessivo de telas são fatores agravantes, além da falta de acesso a livros, formação inadequada de professores e um ambiente com pouca exposição à leitura. O atentado de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas de Nova York virou um dos tópicos mais recorrentes em memes na internet, especialmente entre os jovens da geração Z. Essa faixa etária não vivenciou o evento diretamente e tende a tratar o tema com uma mistura de ironia e humor ácido. Essa geração está acostumada com tragédias mais frequentes e, como estão imersos no mundo online, acabam usando o humor como uma forma de lidar com os eventos históricos que, para eles, estão mais distantes emocionalmente. O Google Wallet está testando uma nova funcionalidade que permite transformar passaportes dos Estados Unidos em identidades digitais, que podem ser usadas em postos de controle da Administração de Segurança do Transporte, a TSA, em alguns aeroportos de lá. Até o momento, 21 estados e Porto Rico possuem pelo menos um aeroporto que aceita identidades digitais. Imagino que isso deva diminuir o número de pessoas que vão esquecer de levar o passaporte para o aeroporto, já que é mais fácil esquecer a mala em casa do que deixar o celular para trás, né? Hello there. Hi. How are you? Great, you. I'm okay. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Said I was. No, you didn't. I said I was. So you are a robot? No, my name is Cliverbert. Um estudo da Universidade da Califórnia, Merced, mostrou que, mesmo sabendo das falhas, 2/3 dos participantes confiaram em conselhos aleatórios dados por uma inteligência artificial para tomar decisões simuladas em questões de vida ou morte. A pesquisa, que foi publicada na Scientific Reports, levanta preocupações sobre o excesso de confiança nas IA e ressalta a necessidade de cautela, especialmente nos contextos críticos, como operações militares, atendimentos médicos e decisões policiais. O professor Colin Holbrook, que liderou a pesquisa, enfatizou a importância de manter o ceticismo em relação à IA, especialmente à medida que ela começa a influenciar decisões em áreas como segurança pública e medicina. Isso tudo porque, como eu vivo falando aqui no resumido, a velocidade de evolução dessas IA é rápida demais. Por exemplo, a OpenAI anunciou o lançamento de mais um modelo de inteligência artificial, o OpenAI O1, que promete um salto significativo em raciocínio complexo e também no desempenho em comparação aos seus antecessores. Já disponível para assinantes do ChatGPT Plus, o O1 utiliza uma abordagem chamada cadeia de raciocínio, que permite a IA pensar, muitas aspas aí nesse pensar, em etapas antes de fornecer uma resposta final, inclusive tomando um tempo em vez de responder de imediato. Tem uma espera até a resposta vir. Isso aí torna o modelo mais eficaz em tarefas que exigem uma análise detalhada, por exemplo, em programação, em cálculo, em análise de dados. Segundo o OpenAI, essa capacidade deliberativa traz mais segurança porque permite que o sistema identifique e corrija potenciais erros ou até respostas prejudiciais antes que elas cheguem ao usuário. De acordo com o site Decrypt, o modelo apresentou um desempenho inferior em tarefas de criatividade, como redação, em comparação a concorrentes como o Cloud AI. E foi exatamente esse tipo de teste que eu fiz quando o modelo ficou disponível e realmente não melhorou muito nesse tipo de tarefa. Um estudo de pesquisadores da Universidade de Stanford fez a primeira comparação rigorosa de desempenho de diferentes modelos de linguagem na geração de ideias para pesquisas. Mais de 100 pesquisadores de processamento de linguagem natural foram recrutados para propor ideias e realizar análises cegas tanto das sugestões geradas pelos modelos quanto das feitas por humanos. Os resultados mostraram que as ideias geradas pelos modelos de IA foram classificadas como mais inovadoras, embora um pouco menos viáveis que as ideias geradas por humanos. O estudo também destacou as limitações atuais dos modelos de IA, como problemas com autoavaliação e a falta de diversidade nas ideias que foram geradas. O estudo de Stanford
só reforça o estudo da Universidade da Califórnia e deixa a provocação. Não é hora de confiar cegamente em inteligências artificiais. Aliás, talvez nunca seja. O uso de IA por militares é uma preocupação real. Cerca de 60 países, incluindo os Estados Unidos, assinaram em setembro um plano de ação no encontro de IA responsável no domínio militar que foi realizado em Seul, na Coreia do Sul. O documento não é vinculativo e quer regular o uso de IA nas Forças Armadas. Entre os principais pontos estão a importância do controle humano sobre armas nucleares e a prevenção da proliferação de armas de destruição em massa. A China não endossou o acordo, mesmo tendo enviado representantes ao evento. Já a Rússia foi excluída da cúpula por conta da invasão da Ucrânia. Esse descompasso entre as nações é o principal obstáculo para a construção de uma regulação global abrangente sobre o tema. Eu, quando vejo aquele cachorrinho da Boston Dynamics com um fuzil acoplado nas costas, eu tenho um arrepio só de pensar em como isso pode ser usado aqui no Brasil, tanto por bandidos quanto pela polícia. O Bank of America anunciou um aumento no salário mínimo dos seus funcionários de atendimento ao cliente, como caixas e operadores de centro de atendimento. O reajuste é para atrair mais talentos no momento de escassez de mão de obra no setor. A estimativa é que serão necessários 27 mil novos caixas por ano durante a próxima década. Justo essa que é uma posição que quase sempre é apontada como uma forte candidata a ser substituída por IA, os caixas. Talvez essa transição não seja tão rápida quanto as empresas de IA querem fazer todo mundo acreditar. Pesquisadores da Harvard Medical School desenvolveram um modelo de IA revolucionário, o CHIEF, que é capaz de diagnosticar e prever prognósticos em 19 tipos de câncer. Com uma precisão de 94%, o modelo foi treinado com milhões de imagens e superou outros sistemas de IA em até 36%. Os próximos passos para aprimorar o modelo é o treinamento com imagens de condições raras e a incorporação de dados moleculares para prever respostas a tratamentos emergentes. O debate sobre a arte gerada por IA continua a dividir opiniões. Num artigo que eu comentei a respeito no episódio passado, o escritor Ted Chiang argumentou que a IA não pode criar arte porque não tem intencionalidade e exige poucas decisões criativas. O Matthew Wong, da The Atlantic, publicou um artigo-resposta em que ele refutou essa visão. Ele disse que limitar a arte ao número de escolhas empobrece a criatividade humana. Wong defende que a IA, assim como inovações passadas, pode ser usada como uma ferramenta criativa, oferecendo novos meios de expressão, e ele traçou paralelos com inovações passadas, como a câmera de fotografar, que também enfrentou resistência quando surgiu. Ele destacou que movimentos como o dadaísmo já exploraram a aleatoriedade e mostraram que a arte não precisa ser definida apenas pelo esforço humano. Eu discordo, porque as decisões dos dadaístas eram todas bem humanas. O mictório do Duchamp certamente não virou um objeto de arte por conta própria. Esse cara bloqueou a gente, porque eu fui lá... E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Canais espalhando a mesma mentira para vender protocolo de desparasitação. Deixa eu falar com todas as letras. Diabetes não é causada por verme. 2 cientistas foram condenadas pela Justiça de São Paulo depois de desmentirem uma notícia falsa publicada por uma nutricionista que alegava que a diabetes era causada por vermes. A Justiça decidiu que as pesquisadoras Ana Bonassa, bióloga e especialista em metabolismo de diabetes, e a Laura Marise, farmacêutica, devem remover um vídeo onde rebatem a desinformação publicada pela nutricionista. Além disso, elas foram condenadas a pagar uma multa de R$1.000 por danos morais devido a uma suposta vergonha e tristeza causadas pela exposição do perfil da nutricionista nas redes sociais. É isso mesmo. Uma pessoa publicou uma besteira com potenciais de danos à saúde de quem acreditasse num perfil público e as condenadas são as 2 especialistas que desmentiram essa pessoa. O caso gerou uma discussão sobre os limites da crítica científica e o impacto de expor perfis públicos em redes sociais. A Ana e a Laura alegaram que o objetivo delas era alertar sobre os riscos de tratamentos sem comprovação científica. A decisão deixa clara a necessidade de equilíbrio entre liberdade de expressão e a preservação da integridade pessoal nas redes sociais,
já que a exposição de um perfil de terceiros pode ter consequências que vão além do controle de quem expõe, o que não parece ser o caso aqui, né? Por outro lado, em resposta à disseminação de informações falsas sobre a relação entre vermes e o diabetes, tanto a Sociedade Brasileira de Endocrinologia quanto a Sociedade Brasileira do Diabetes, a Associação Brasileira de Estudos sobre Obesidade e o Conselho Federal de Nutrição publicaram um posicionamento oficial esclarecendo que a diabetes, uma doença crônica que afeta milhões de brasileiros, não tem nenhuma relação com vermes. Os comunicados destacam que seguir tratamentos não científicos pode levar ao abandono de terapias comprovadas, o que pode piorar as complicações da doença, que incluem cegueira, amputações e problemas cardiovasculares. As entidades reforçaram a necessidade de que pacientes com diabetes procurem orientação de profissionais qualificados e comprometidos com a medicina baseada em evidências. Saúde é um assunto sério e ninguém deve tomar decisões baseado em posts de sabe-se lá quem com qual agenda. Consulte sempre um médico. Viva o SUS! Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, propôs novas regras para limitar o abuso de plataformas de e-commerce chinesas, como Shein e Temu, de um benefício fiscal que permite a entrada de produtos com valor abaixo de $800 sem pagamento de impostos. Para o Biden, essas empresas estão inundando o mercado dos Estados Unidos com produtos baratos e de baixa qualidade e dificultando aplicações de leis comerciais, regulamentos de segurança, direitos de propriedade intelectual, além de prejudicar a concorrência de empresas locais. O Facebook admitiu que coleta dados públicos de usuários adultos australianos para treinar os seus modelos de inteligência artificial sem oferecer uma opção de exclusão, como é obrigado a fazer na União Europeia. A Meta confirmou a prática durante uma audiência no Senado australiano, levantando críticas sobre a falta de proteção de privacidade no país. O governo australiano está sob pressão para implementar reformas na lei de privacidade após adiamentos desde agosto. Elon Musk chamou o governo australiano de fascista após a apresentação de um projeto de lei que propõe multar em até 5% da receita global as plataformas de tecnologia que falharem em conter a disseminação de desinformação. Segundo o G1, a declaração do Musk gerou críticas de políticos australianos que acusaram o empresário de mudar constantemente a sua postura em relação à liberdade de expressão. Parece que o problema do Musk não é só no Brasil, né? O deputado alemão Anton Hofreiter, do Partido Verde, sugeriu o bloqueio de plataformas de rede social como o X e o Telegram, caso não cumpram as leis locais de combate à disseminação de conteúdo extremista. O deputado destacou a importância de controlar a radicalização online e propôs o uso de agentes digitais para monitorar grupos privados. A proposta surge após recentes episódios de violência na Alemanha e segue uma tendência global de aumentar a regulamentação das plataformas digitais. Parece que o problema do Musk não é só no Brasil, né? Eu já falei essa frase hoje? A Advocacia Geral da União solicitou ao STF a revisão do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que exige ordem judicial para responsabilizar plataformas digitais por conteúdos gerados por usuários. A AGU defende que as plataformas devem agir com mais rapidez para remover conteúdos ilícitos sem esperar decisões judiciais. O governo russo anunciou planos para investir cerca de $660 milhões nos próximos 5 anos para reforçar o sistema de censura da internet do país. O sistema, conhecido como TSPU, Technical Means for Countering Threats, consiste em ferramentas de gerenciamento de tráfego desenvolvidas, distribuídas e controladas pela Roskomnadzor, o órgão estatal responsável pela regulamentação das comunicações, e bloqueia conteúdos considerados indesejáveis pelo Estado. O governo australiano planeja implementar uma idade mínima para o uso de redes sociais por crianças, possivelmente entre 14 e 16 anos. A medida surge das preocupações com a saúde mental e física dos jovens e gerou controvérsia, enquanto o governo defende que a restrição vai ajudar as crianças a se desconectarem e focarem em interações reais. Os críticos temem que a regra empurre os jovens para plataformas menos seguras e não reguladas. Segundo a CNN, especialistas da indústria digital e grupos de direitos digitais pedem cautela, sugerindo que a restrição poderia limitar o acesso a suporte online essencial
e a marginalizar ainda mais comunidades vulneráveis. Eu tenho uma opinião pouco popular sobre esse tipo de defesa contra a regulamentação das plataformas, porque eu acho que o mal é maior do que o benefício em muitos casos. E aí precisa se encontrar uma outra forma de favorecer quem precisa das plataformas para isso, inclusive criando outros canais. Mas eu fico bem dividido quando penso nesse tema exatamente por isso. Nick Clegg, chefe de assuntos globais da Meta, afirmou que os pais não estão utilizando as ferramentas de controle parental no Facebook e no Instagram, apesar da empresa oferecer cerca de 50 recursos para garantir a segurança das crianças online. O Clegg destacou que, embora a Meta tenha fornecido essas opções, existe uma questão comportamental que impede os pais de utilizá-las adequadamente. Eu chamaria essa questão comportamental de uma questão técnica, porque as ferramentas são muito difíceis de ajustar e raramente fazem o que os pais querem de maneira simples. Talvez seja justamente por repassar a responsabilidade de controlar o acesso de crianças a conteúdos nocivos o motivo das plataformas de redes sociais continuarem sob escrutínio dos governos. O Google enfrenta mais um julgamento antitruste nos Estados Unidos. Depois da derrota no caso referente ao monopólio nas buscas, o Google agora é acusado pelo Departamento de Justiça de monopolizar o mercado de publicidade digital ao controlar 3 áreas principais da tecnologia de anúncios e prejudicar concorrentes e editores. A empresa argumenta que o governo está tentando impor regras injustas que ignoram os benefícios das suas ferramentas. O julgamento deve durar várias semanas e abre aí a discussão sobre quantos monopólios a empresa pode realmente ter. Agora uma notícia positiva sobre o Google. Um alerta emitido pelo Google levou à prisão de um médico em Santa Catarina acusado de armazenar imagens de exploração sexual infantil e de gravar pacientes nuas clandestinamente durante consultas. O médico teve a sua conta desativada depois que a plataforma identificou o conteúdo ilegal e reportou o caso às autoridades. O Google usa IA para identificar esse tipo de conteúdo, detectar as atividades ilegais de usuários e avisar as autoridades sobre os crimes. O que se diz é que isso tudo acontece no nível dos servidores e que nenhum usuário é identificado, nem o Google tem acesso às fotos, e que esse é uma forma de conseguir identificar esse tipo de conteúdo. Se você ouve o Resumido toda semana, acompanha a newsletter O Futuro Explicado e quiser mais resumido, tem. É só seguir @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads e também o youtube.com/resumido ou me procurar lá no Blue Sky. Lá eu tô com meu nome mesmo, Bruno Natal. Você também pode me mandar um oi pelo WhatsApp ou pelo Telegram para 21 97 969 5848 para entrar para a lista de transmissão, receber alertas de novos episódios, link para o grupo de resumistas, onde o papo canta a semana inteira, e também link para o post no resumido.cc, onde eu organizo os links de tudo que foi comentado em cada episódio. Expressing yourself, doing your thing. You don't know what tennis is. What is it? Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. You were incredible today. Esse final de semana vi um filmaço. Eu nem sabia que o filme é do Luca Guadagnino, que é o mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome, da série We Are Who We Are, da HBO. O filme é o Challengers, Rivais em português, com a Zendaya, e conta a história de um triângulo amoroso de uma mulher ex-tenista que treina o marido que se tornou profissional e um amigo que não se deu tão bem assim na carreira. O roteiro é muito bom, tem sido uma raridade ultimamente, filmaço, vale muito a pena ver. Tem na Amazon, na Apple TV, na Claro TV, mas tem que pagar para assistir. Não está incluído em nenhum plano. Os franceses do Air recentemente fizeram uma turnê tocando o Moon Safari, o clássico deles, na íntegra. E a apresentação no Royal Albert Hall, em Londres, uma casa espetacular, tá disponível no YouTube. A versão de Run tá um absurdo, vale muito a pena ver. Eu acho que fica 1 ano disponível, então tem tempo para ver. Eu vou deixar o link, naturalmente, lá no resumido.cc para você poder clicar e curtir esse som. A vida não basta. Veja na minha cara.
Um manifesto sobre a cultura musical da região amazônica, o novo disco do Felipe Cordeiro, Close, Drama, Revolução e Putaria, é um desfile de ritmos como lambada, funk, guitarrada, cúmbia, brega, carimbó, tudo conduzido por um time formado por novos e calejados artistas locais como a Gabi Amarantos, o Madeirito, o Daniel ADR, Suraras do Tapajós e o Manuel Cordeiro, que é o pai do Felipe. Nas letras, temas como representatividade, mudanças climáticas, preconceito e diversidade surgem sempre banhados com ritmo e poesia. Nesse episódio, você ficou sabendo da necessidade de estar sempre alerta para golpes, que precisamos manter uma postura crítica em relação à confiabilidade da inteligência artificial, dos riscos de combater notícias falsas e acabar punido por isso, que seu carro pode estar ouvindo as suas conversas, que o OnlyFans é um negócio bilionário e muito mais. Se você gosta do resumido, meu pedido de sempre, recomenda para mais gente, encaminhe o link, convida mais gente para ouvir, isso ajuda muito o programa a crescer e também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal, o roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita o roteiro, a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que conta com as animações do Peri Selmanman. A edição e mixagem é feita pelo Miguel Mermanstein, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.